tumores, né, cancerosos em dinossauros. Muito bem, então não é uma doença nova, né? Aliás, não existem doenças novas, a não ser a mutação de vírus. Por exemplo, nós estamos presenciando uma mutação de um vírus que é mudado para o Covid-19, né? Doença nova não existe, existem reedições de doenças, né? Muito bem. Claro que a sociedade, ela propicia o aparecimento de muitas doenças, né? O câncer é uma delas. O câncer é uma delas, embora o câncer seja uma doença muito antiga. E ela é, na verdade, chamada multietiológica, ou seja, muitos fatores que contribuem para o aparecimento do câncer. Então, não é um fator, né? Uma coisa isolada. É sempre uma conjunção de muitos fatores, né? Primeiramente, os fatores genéticos, a hereditariedade para alguns tipos de câncer, não para todos, né? Então, alguns tipos de tumores, né? De células carcinogênicas que nós acabamos herdando da nossa família, né? Isso não quer dizer que quem tenha fator etiológico, genético, vá necessariamente ter câncer. Né? Por quê? É o seguinte, nós temos, diariamente, nós produzimos células potencialmente carcinogênicas, ou seja, células que são muito próximas a um desenvolvimento de um tumor, todos os dias. Por que então todo mundo não tem câncer? Porque é uma pequena parcela só que tem. Porque o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, ele vai lá e fagocita, ele come, ele digere essas células carcinogênicas, né? Então, o sistema imunológico, ele é básico na prevenção do câncer, né? Então, um sistema imunológico muito fortalecido, ele combate o câncer. Ele não é que ele combate, ele destrói a célula que nasce doente, tá? A célula cancerígena que nasce doente. Bom, eu estava falando do fator genético. Então, não é todo mundo que tem fator genético que desenvolve câncer. Segundo fator ambiental, né? A radiação é um fator predisponente ao câncer. Os poluentes, a poluição atmosférica é um outro fator que predispõe ao câncer. Os conservantes alimentares, né, são também fatores que predispõem ao câncer. E outros fatores menos letais, né? E também, além dos fatores genéticos e os fatores ambientais, existem os fatores psicológicos. Eliana, o teu microfone fechou. Dá uma abridinha, sem querer aqui tocou. Pronto, abriu? Pronto. Tá. Então, eu estou falando dos fatores psicossociais, que são os hábitos de vida, né? Por exemplo, o fumo é um hábito de vida muito letal, o uso de álcool, drogas, a alimentação rica em gordura, pobre em fibras, também é um fator predisponente, o sedentarismo, né? Aí a nossa querida Adriana pode dizer, né, de cátedra, né, a atividade física, seja ela qual for, ela barra um pouco, né, esse fator predisponente. E, principalmente, o estresse. O estresse é a porta de entrada, não só para o câncer, mas para toda doença, né? A boa notícia é que o que se descobriu há pouco tempo é que, através de pesquisas, né, os fatores genéticos, que são os fatores hereditários, eles respondem a apenas 25% dos fatores, 25% dos casos. E os outros 75% se referem a esses hábitos de vida.
Então, fator genético dá para controlar, né? Se eu coloco mais peso, por exemplo, nesses outros fatores, se eu me alimento de uma forma mais saudável, se eu tenho uma atividade física mais constante, se eu paro de fumar, se eu não uso droga, se eu não me... Não é que a gente não pode, né? Não podemos, por exemplo, beber uma cervejinha de vez em quando, uma champanhe, isso até é saudável, mas o hábito é muito prejudicial, o hábito, o uso de álcool e drogas, né? E o estresse. Aí vocês vão me perguntar, mas caramba, como é que eu faço, né, para não ter estresse numa sociedade competitiva como a nossa, numa sociedade tão desigual, tão desumana, né? Como é que eu posso ficar longe do estresse? Bom, não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível, né? Nós temos que fazer um trabalho com a nossa cabeça, né? Onde nós nos blindamos, né? Das emoções negativas que o estresse traz. Não é fácil, mas é um exercício que nós temos que ter diariamente. Muito bem, então, vocês podem me perguntar, o câncer tem prevenção? Eu vou dizer que sim, tem sim. Se eu controlar os fatores genéticos, os fatores ambientais e os fatores psicossociais, eu estou prevenindo, sim, o aparecimento do câncer na minha vida. Tá? Muito bem. Agora eu vou falar um pouco dos fatores de risco psicossociais, que é a minha área, né? Alguns estudos apontam que um maior número de risco do câncer, né? As pessoas que estão mais predispostas são aquelas que apresentam um intenso isolamento mesmo, né? Advindo de perdas mal elaboradas. Então, fizeram pesquisas de diversos autores em diversos lugares do mundo, e o fator perdas está muito presente, perdas mal elaboradas, né? Porque perda, a gente já nasce perdendo, a gente já nasce perdendo o útero da mamãe, né? Nós nascemos já, né? Perdendo alguma coisa, e vamos, à medida que a gente vai vivendo, nós vamos perdendo a juventude, perdendo relações afetivas significativas, perdendo amizades, perdendo contatos sociais, amigos que vão morrendo depois de uma certa idade, né? Os nossos amigos vão primeiro que a gente, ainda bem, que a gente vai agora, daqui a pouco, né? Antes, ou melhor, depois dos amigos, né? Caros. Mas a perda ou as perdas estão presentes na nossa vida, sempre, sempre, né? Então, essa depressão advinda de perdas, perda de casamento, perda de relação afetiva, perda de dinheiro, perda de situação social, perda do trabalho, perda do emprego, qualquer tipo de perda, perdeu o documento, perdeu carteira, né? Nós precisamos fazer, né, um exercício mental, né, que seja deixar ir as perdas que são necessárias. Aliás, tem um livro chamado Perdas Necessárias, que eu indico para todo psicólogo, né? Ele é um livro assim até fácil para quem não é psicólogo poder entender, né? É um livro bem claro, chamado Perdas Necessárias. Então, existem certas perdas na vida da gente que são necessárias, que nós temos que saber nos despedir das situações, né? Mas deixar sair, deixar, que nem diz o budista, solta, deixa sair, deixa ir embora, né? Então, essa inabilidade de lidar com perdas, né? E esse fracasso, que a perda, ela nos traz muito estresse, porque a gente briga com a realidade. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Por exemplo, já está escuro, né? Está bem escuro já, né? Por mais que eu queira que lá pelas 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, por mais que eu queira que não clareie,
eu quero continuar no escuro, a natureza não vai estar nem aí para o meu desejo. Vai clarear e pronto. Por quê? Porque é natural. A natureza é que manda, não é o meu desejo. Né? Eu dei esse exemplo para que todo mundo possa fazer uma reflexão. Será que eu não estou indo contra a natureza, desejando aquilo que já foi, ou aquilo que é impossível? Então, eu posso desejar muito que não clareie, ou que clareie, né? Vamos pegar assim, está escuro. Não quero que clareie. Dá para eu ter esse desejo e manter esse desejo? Vai clarear e eu vou ficar muito brava com a natureza, com Deus. Deus é injusto, não está ouvindo o meu pedido, mas é um pedido tão fora de qualquer parâmetro, fora de qualquer protocolo, né? Esse desejo é incabível, né? Então, eu não posso me estressar com uma coisa que é incabível, que não tem solução, né? Então, esse estresse, ele não pode se tornar crônico. Se o estresse se torna crônico, ele prejudica, ele leva a estados depressivos, né? E esses estados depressivos, com sentimento de desesperança, a desesperança é um sentimento que está presente na maioria dos pacientes que tiveram câncer, estavam em estado de desesperança, né? E esse estado de desesperança, ele tem consequências devastadoras no nosso sistema imunológico, né? Ele impede que o sistema imunológico destrua aquelas células que nascem com defeito, né? E o câncer nada mais é do que uma celulinha que nasceu com defeito, né? Como toda fábrica possui aquela parte do material que é com defeito, que são restos, que são aparas, né? E aí o dono da fábrica joga isso fora, joga no lixo, né? Então, o dono da fábrica seria o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, né? Que destrói as células diferentes, as células doentes. Então, ele faz todo dia isso. O sistema imune faz diariamente isso, né? Ele faz uma varredura no corpo inteiro, porque as células são células do sangue, são os glóbulos brancos do sangue, que fazem esse rastreamento celular e vão pegar células que já morreram, né? Células que já cumpriram a sua função, células que nascem com defeito, que não podem ficar, não podem permanecer, porque elas podem se tornar um câncer, né? Então, o sistema imunológico, ele faz esse trabalho incansavelmente. Muito bem, mas por que o câncer aparece? Aparece porque houve aí uma depressão emocional, psicológica, psíquica, que afetou o sistema imunológico e que impede esse sistema imunológico de executar a sua função, né? De destruir aquelas células potencialmente carcinogênicas. O câncer não nasce um tumor, ele nasce uma célula com defeito que a célula, olha só que coisa mais curiosa, a célula do câncer, ela é uma célula confusa, porque ela se replica, se reproduz muito rapidamente. Ela se reproduz na velocidade de uma célula embrionária. O embrião dobra de tamanho em uma semana, né? O embrião, quando é petitico ainda, né? Então, a célula do câncer, ela nasce fraca e confusa. Então, por isso que ela se reproduz rapidamente, porque ela sofre de solidão também, né? Na depressão, nos estados de depressão, o sentimento é a solidão. É a solidão, por mais pessoas e por mais coisas que tenhamos à nossa volta, o sentimento é o sentimento de solidão na depressão. Então, é preciso tomar muito cuidado com estados depressivos, tá bom? Mesmo porque estar sozinho é diferente de sentir solidão, né?
tenha dúvida, né? Existem pessoas que têm aí internamente um objeto bom internalizado, né? Que teve aí relações muito consistentes do ponto de vista afetivo durante a sua vida. Então, existe aí objetos bom internalizados, seja com companheiros afetivos, seja com pai, com mãe, com irmãos, com cachorro, né? O pet, né? O pet é um objeto de afeto dos mais importantes que a gente tem hoje também, dado pelas pesquisas, né? Então, hoje, né? Hoje, o câncer, a teoria mais aceita para combate ao câncer é a chamada vigilância imunológica, que se preocupa com a capacidade do sistema imunológico em cumprir a sua função, identificando células de câncer, né, e impedindo a sua multiplicação, né? Então, um dos grandes fatores, né, a alimentação, eu não posso priorizar nenhum. Alguém quer falar? Eu não vou priorizar nenhum fator, né? Porque todos têm muita importância, né? Então, hábitos alimentares saudáveis, uma atividade física constante, nem que fosse 30 minutos por dia já é o suficiente, uma caminhada, né? Se puder fazer um pilates, né? Uma atividade física mais elaborada, melhor, melhor, né? Mas se não puder, pouca coisa, constante. O hábito faz o monge, né? Então, o hábito, nós temos que criar hábitos saudáveis. Hábitos alimentares, longe de gordura, longe de alimentos industrializados, principalmente enlatados, embutidos, engarrafados, né? Esses alimentos artificiais, eles são alimentos que não que a gente não deva nunca comer. De vez em quando não tem problema nenhum. O que não pode é ter hábito, né? É alimentar o hábito da alimentação. Na nossa alimentação, tudo tem que ser muito regrado, né? Então, o prato mais colorido possível é um prato mais saudável possível. Podemos comer uma massinha no fim de semana, lógico, uma pizza no sábado, claro, uma rabada na segunda-feira, vai com calma, né? Então, quanto mais hábitos alimentares saudáveis tivermos, melhor, né? E os outros hábitos, a atividade física e, principalmente, o que a vila proporciona, essa rede afetiva de atividades, né? Para o idoso. Eu acho isso fundamental, essa amizade que se faz, a rede social, esse afeto, né? Onde a vila, eu vejo, né, além de ter toda uma estrutura técnica, né, tem uma estrutura afetiva muito grande, né? Onde o idoso possa se relacionar com os seus pares. Então, isso, não perder de vista essa questão, né, de manter os nossos laços afetivos. Eu sou amiga da Nancy, e ela é minha amiga, eu espero que ela seja minha amiga também, lógico. Eu sou amiga dela, nós somos amigas desde a infância, né? E mantemos isso, eu acho isso muito... A gente, quando se vê, é uma alegria, é uma festa, né? Bom, eu acho que eu já falei demais. Como é que chega, né, a psico-oncologia? Como é que ela chega? Chegou no Brasil na década de 80, né? Se estabelece aqui e se entende que fatores psicológicos estão presentes no surgimento dos cânceres. Então, sempre, né? Eu acho que nós temos aqui algumas pessoas que tiveram câncer, inclusive esta aqui que vos fala, também é uma ex-paciente de câncer, com toda certeza. Eu trabalhei muitos anos, 21 anos, né, com grupos de pessoas com câncer,
E nós víamos isso muito nitidamente, né? A pessoa que tem quando tem câncer, alguma coisa aconteceu na vida daquela pessoa, que a desestabilizou, que a fez perder algo, perder uma relação afetiva, ou perder um status, ou perder um negócio, ou perder a pátria. Ah, quem perde a pátria perde o chão, né? Quando a gente não fala, eu fiquei sem chão, ficar sem chão é ficar sem a base. É muito prejudicial para a saúde isso, né? Então, os processos de câncer, eles sempre indicam, né? Nas pessoas que nós trabalhamos, a maioria dessas pessoas, quando eu falo maioria, a maioria de 90% em diante, né? Tiveram um episódio de perda, tristeza, um baque, enfim, alguma coisa na vida que os fez perder o chão, né? E eu também tive câncer de mama em 1993, né? Eu operei, e eu posso dizer a vocês, com toda segurança, assim, que foi um momento eu estava num momento tão difícil da minha vida, o mais difícil que eu passei, eu estava tão, assim, completamente sem chão, né? Porque eu tinha acabado de perder o marido com câncer, e foi uma coisa muito horrível, né? Bom, lógico, vocês imaginam. E aí, um mês depois, eu descobri que eu estava com... um mês depois da morte dele, eu descobri que eu estava com câncer, e fui operar, fiz o quadrante da mama e tal. Mas eu estava tão mal, psiquicamente falando, e olha que eu estava em análise, né? Eu sempre fiz análise, porque eu sou psicóloga. Estava tão assim, né? Mas quando eu soube, quando o médico me disse, você está com câncer, eu olhei bem para o médico e disse assim, ah, é? É câncer que eu tenho? Porque eu não sabia o que eu tinha. Eu tinha um negócio assim, uma coisa. Era uma tristeza tão grande, misturada com indignação. Eu estava vivendo esse momento difícil. Quando ele falou a palavra câncer, você está com câncer, eu vou ter que te operar? Na minha cabeça deu um twin, né? Parece que acenderam uma luz, tudo clareou. Eu falei, ah, é câncer que eu tenho? É isso que eu sinto, então, que eu estou assim, né? Com aquele ranço, né? De sentimentos? É câncer que eu tenho? Ah, câncer eu tiro de letra. Mas o que eu estava vivendo, eu não sabia como é que tirava de letra aquilo. Como é que tira de letra um sentimento? Um sentimento devastador, que por circunstâncias da morte do marido eu estava vivendo, né? Quando o médico falou câncer, parece que a minha cabeça se reorganizou. Eu fui toda feliz, juro, gente, fui toda feliz fazer a cirurgia, né? Voltei para casa, eu lembro que eu pedi para minha empregada, eu liguei para ela e falei assim, faz um frango na panela de pressão com molho e um arroz, que eu quero comer eu estou com vontade de comer esse frango. Aí ela fez, eu cheguei em casa, estava aquele cheirinho, né, de frango. Eu cheguei e agradeci a Deus. Muito obrigada por ter me dado esse câncer, porque parece que tudo aquilo que eu estava vivendo foi embora com a mama doente, né? E aí eu comecei uma outra etapa da minha vida, inclusive esse trabalho, né, que eu faço, que me especializei na psico-oncologia e tudo mais, e realizei durante 21 anos o trabalho de grupo de apoio ao paciente com câncer, que acabou aparecendo daí, né? E aí tem histórias para contar, aí como é que apareceu e tudo mais. Mas o objetivo do nosso encontro de hoje, que eu já me estendi muito, é a gente conversar, né, sobre aí a nossa experiência, né? Como é que foi, né? O que o câncer trouxe de bom? Será que trouxe alguma coisa de bom? Deve ter trazido, né? Eu gostaria de conversar um pouco. Para mim, trouxe muita coisa de bom, muita. Eu fiz uma faxina na minha vida, ampla,
A gente revê as prioridades, né? As Verdade? prioridades são ressignificadas, né? Com certeza. Quando o bem maior que a gente tem, que é a vida, é ameaçado, estamos passando, inclusive, por um momento, né, coletivo muito parecido. Quando a prioridade, que é a sobrevivência, a vivência, né, a vida, ela é ameaçada, as nossas outras prioridades, elas são ressignificadas. Com certeza. Muito, 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 Margarete, né? A gente começa a dar importância realmente àquilo que tem importância. E a gente dá importância realmente a quem tem realmente importância, né? Bom, como é que vamos fazer então? Eu Margarete? queria, eu chamei eu chamei alguns convidados, né, que tiveram essa superação do câncer. E eu gostaria de convidá-los agora para falar, porque é, em toda a dificuldade, na superação, a gente sempre tem alguma coisa que nos auxilia mais, né? Que nos ajuda mais. Então, eu queria que cada um se apresentasse, tá? Da forma que vocês se sentem mais confortáveis. Então, eu queria que a Fabíola, começando aqui pela Fabíola, se apresentasse, Fabíola, e que você falasse, né, o que de bom ficou e o que te ajudou mais na superação disso. Bom, boa noite, né, agora. Boa noite. Meu nome é Fabíola, eu sou professora, né, já há 36 anos, sou professora de ensino fundamental e conheço a Margarete há um bom tempo também. Posso te falar, a Margarete teve um papel aí muito na minha superação, né, como algumas pessoas que estão aí também, que eu convidei, estão aí. Para mim, né, o que eu acho assim, quando a Eliana trouxe, né, essa faxina da vida, né, e a gente descobre a sensação que eu tive também quando o médico me falou que eu estava com câncer, foi um pouco igual ao que você teve. Tanto é que o médico falava, você está entendendo o que eu estou te falando, né? Eu falei, eu estou entendendo. Ele falou, não, mas precisa é rápido, você precisa fazer a cirurgia e precisa ser rápido, né? E aí eu falei, tá bom. Ele falou, você não está entendendo, né? E aí ele escreveu uma carta para os meus filhos, né? Para os meus Ele escreveu uma carta porque ele achou que eu estava muito tranquila, né? Porque eu já vinha ali de um processo há meses e eu queria saber o que eu tinha também, né? Porque eu estava com alguns sintomas, tudo, e ninguém descobriu que eu tinha e eu queria que resolvesse, né? E aí, quando ele falou, foi essa sensação mesmo. Poxa, agora eu já sei o que é, vamos tratar, né? Vamos ver o que precisa. E, assim, a gente realmente... Eu sempre brinco, eu falo que eu tenho a sensação que eu saí de mim, né? Eu saí e eu voltei uma nova pessoa. Porque realmente a gente prioriza muitas coisas na vida da gente que a gente não priorizava. A gente é muito diferente. Claro, a gente tem lá os momentos que a gente dá uma caidinha, né? Eu tinha um cabelo que para mim era, eu achava o máximo, todo mundo achava o máximo o meu cabelo, e aí, né, fiquei careca e tudo mais. Mas também a ida ao hospital para o tratamento, né? Essa ida constante ao hospital, ela faz a gente refletir muito sobre a vida também. E quantas pessoas estão lá, né? Às vezes estão melhores, às vezes estão piores que a gente, e como que a gente enxerga isso, né? Isso me ajudou muito também. Ir ao hospital, quase que diariamente ali, me ajudou muito também. E as pessoas também que estavam ao meu redor, essas pessoas que realmente, né, como você falou, a gente prioriza e só fica realmente aquelas pessoas que fazem parte ali da sua vida, que te entende,
que dão uma força, né? Tenho também assim, a felicidade de ter uma profissão onde eu lido com crianças, né? Elas também foram, assim, um suporte muito grande. Até quando eu fiquei careca, elas queriam que eu fosse na escola para passar a mão na minha careca, né? Então, assim, tudo isso foi muito importante para mim, né? Meus filhos, né? O meu filho mais velho, que está aí assistindo também, ele também teve câncer quando ele tinha 17 anos, hoje ele está com 31, né? E o dele pegou bem no comecinho, mas ele também passou um processo. Então, assim, tudo isso me ajudou muito, né? E me ajuda muito ainda até hoje. E aí dá vontade de você também ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que é isso. A gente não pode parar. Eu ainda estou em acompanhamento, né? Estou em acompanhamento lá no hospital. Eu ainda não tive alta, mas assim, estou trabalhando, estou vivendo a vida e é um dia de cada vez, né? A gente procura ser melhor e eu acho que é um pouco isso. Tento fazer meu melhor também, né? E guardo as pessoas bem aqui dentro do meu coração, estão aqui comigo e estou aí para elas também, né? Que eu acho que é para isso que a gente está aqui também. Esse momento também está bem difícil, né? Mas eu comparo sempre ao meu momento de isolamento com a doença, né? E tenho fé que a gente vai sair dessa. Quem já Vamos passou lutar. quem já passou pela quimo sabe o que é esse isolamento, esse Sim, sistema imunológico frágil, então, né, passa um pouco por isso também, já tem um pouco de experiência. sim. E é isso. Eu acho que é uma força que a gente tem que tirar da gente mesmo. E aí tudo aquilo que você passou ficou para trás e vai, e a gente começa a seguir em frente. De cabelo novo, tudo novo, né? Eu falo que é tudo novo. Cabelo, a gente não volta igual nunca, né? Não, Acho que é isso, verdade. né? Legal, Fabíola, obrigada, viu? A Obrigada. intenção é essa mesmo, obrigada. A intenção é a gente compartilhar, né? É, o que nos fez, o que nos ajudou a superar, até para ter uma referência para outras pessoas, né? Eu Sim. queria que, Adriana, você podia falar agora um pouquinho, Adriana? Se Sim, claro. apresenta, que eu não apresentei ninguém, deixei vocês se apresentarem. Tá bom. Então, bom, eu sou a Adriana, eu sou profissional de educação física, trabalho com Pilates já há mais de 20 anos, tenho um estúdio e tenho 51 anos. Tive câncer de mama aos 38 anos, era bem nova, não tinha nenhuma. Ainda não tinha não fazia nem exame para mama na época, né? Porque a gente costuma fazer sempre depois dos 40, mas eu me considero até uma pessoa de sorte, porque eu descobri muito no início por um acaso, quer dizer, eu não acredito em acaso, mas eu estava passando protetor solar no meu biquíni, na marca do biquíni que eu tinha trocado. Então, eu passei o protetor solar num local onde eu não precisava passar antes, né? E quando eu senti um carocinho, eu falei, opa, esse carocinho não estava aí antes. E é muito importante a gente falar que o câncer nesse estágio inicial, a gente não tem sintoma nenhum, ele não dói, você não se sente de nenhum jeito, não se sente triste, não se sente cansado, não tem nada. Então, muita gente fica na dúvida, não é nada, não estou sentindo nada. E é justamente neste momento que a gente tem que procurar, sim, o médico, mesmo se for para tirar a dúvida, né? Não pode ter medo. Às vezes as pessoas, eu acredito que também tem aquele medo de encarar isso, né? Porque não é fácil. Hoje em dia, eu acho que a ciência, a medicina já avançou muito e hoje em dia o câncer não é mais sinônimo de morte, né? Não é uma sentença mais de morte. Mas ainda quando fala a palavra câncer, é uma palavra que ainda pesa, né? Então, quando eu penso que muita gente
que sente que, de repente, poderia pegar no início e se tratar do início, acaba passando por esse momento porque acha que não é nada. Ah, é um xistozinho, e acaba não está doendo, não está fazendo nada, e acaba achando que não é nada. E perdeu esse momento precioso, né? Que é o momento do início, que ainda não se espalhou, né? E que o tratamento pode ser mais tranquilo e mais efetivo. Então, eu sempre falo, e eu acho que é muito importante se falar nesse momento, que não existe dor, que não existe sensação nenhuma e sintoma nenhum. Mas mesmo assim a gente precisa ir ao médico, né? É muito importante isso. E assim, eu não precisei fazer quimioterapia, eu fiz 28 sessões de radioterapia, operei, também tirei um quadrante de uma mama, tirei um cisto de outra mama, e graças a Deus deu tudo certo. Aquele momento do médico, para mim, não foi naquele momento que foi o mais difícil, né? Porque quando eu senti aquele carocinho, eu fui ao médico, o médico falou, olha, Adriana, realmente tem um carocinho, a gente vai precisar investigar, né? Mas até então ele falou, não se preocupa que pode não ser nada, não quer dizer nada ainda, né? Um carocinho não quer dizer nada. Mas para mim o momento mais difícil foi quando eu fui fazer o exame, né? A mamografia, e quando chegou no dia de eu pegar o exame, o laboratório me ligou e falou, oh, você tem que vir aqui repetir o exame o mais rápido possível. E eu perguntei, mas por quê? Daí a pessoa só falava assim, o seu médico vai te explicar tudo. Mas o que aconteceu? O seu médico vai explicar? Eu falei, pronto, morri já. Estava explicado, Tá né? explicado, mas assim, a forma, eu acho que às vezes muitas pessoas são mal preparados, né? Para uma abordagem dessa forma. Esse, para mim, foi o momento de maior desespero, porque eu ainda ia demorar para ver o médico, e eu fiquei todo aquele momento falando assim, eu vou morrer. Vai ver que tá uma coisa já enorme, já que eu não sei o que é, né? E eu voltei, fiz o exame, mas aqueles dias eu não dormi quase. Somente quando eu voltei no médico, o médico olhou e falou, Adriana, tem sim alguma coisa, mas está no início, não se preocupa que você vai ficar bem, vai ficar, eu tenho certeza que você vai se curar, porque está muito no começo e o seu prognóstico é muito bom, né? Então, ele falou assim, a melhor notícia que eu poderia te dar é essa. Então, a partir desse momento, o médico, para mim, foi o que me acalmou, foi um momento que me tirou, né? Toda aquela preocupação, e eu pude respirar melhor. E independente, a gente só fica sabendo do que é mesmo depois que faz a cirurgia, depois que faz a biópsia, né? E que a gente fica sabendo até então tudo, não é maligno, não é. Mas eu acho que a nossa família é o principal, né? Aquelas pessoas que estão do seu lado. A gente tem aquela sensação de eu não querer deixar os outros preocupados, eu não queria falar para minha mãe, eu não queria falar para os meus filhos, porque eu não queria preocupá-los. E aí, aquele primeiro momento, eles brigaram comigo depois, porque eu não falei no primeiro momento, né? E eu falei, não, eles estão na semana de prova, como é que eu vou falar uma coisa dessa para os meus filhos, né? E depois eles brigaram comigo. Eu falei assim, mãe, como você não falou, né? Como você não falou? Então, assim, depois a gente olha para trás, realmente são novas prioridades e novos valores também, né? São novos valores que a gente tem na vida. Então, e hoje, assim, agora foi no mês, a minha cirurgia foi no mês de setembro, então acabou de completar 12 anos, e graças a Deus nunca mais tive nada. Fiz hoje a minha mamografia anual, meu ultrassom, e graças a Deus tudo certo. Tá? E está sendo muito bacana compartilhar isso tudo com vocês, com muito, muito prazer e muito bom ouvir também a história de todo mundo, esse lado em comum que nós temos, e poder dividir isso com vocês. Obrigada. Obrigada, Mar. Obrigada a todos. Tá sem som, Margarete. Eu que agradeço, viu, Adriana? Engraçado como, Eliana, a fantasia da gente sempre é pavorosa, sempre é muito mais maligna que o câncer, né? E se tratando do câncer, já existe um preconceito contra a doença
tão ultrapassado nesse sentido, porque tem tanta coisa moderna, e aí a gente fica imaginando, ai meu Deus, hoje em dia, principalmente depois de 60 anos, gente, qualquer coisinha, gente, ai, será que eu tenho câncer? Né? Fica assim. E porque se transformou no dragão psíquico. É um dragão psíquico, não é, Eliana? É um dragão psíquico. Às vezes, quando o médico fala, é câncer e vamos fazer assim, 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 acalma a angústia, né? Verdade. O importante, por isso é que a gente está falando que é importante quebrar esse preconceito, esse medo, e mostrar que, às vezes, esse dragão psíquico ele é É uma brutal. lagartixinha. É só uma lagartixinha. Né? Exato. Ana, você quer falar, meu amor, agora? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Lúcia, fui empresária de modas, né? Agora fechei a loja, antes da pandemia, nada é por acaso, né? Então, eu tenho 57 anos e há 6 anos atrás eu fui levar meus resultados dos exames na ginecologista e ela falou que estava tudo ok. Aí, na hora de ir embora, eu falei assim, doutora, eu estou com um problema, será que a senhora pode me falar alguma coisa? Ela falou, o que foi? Aí eu falei assim, olha, eu estou com um sangramento nas fezes, né? Ela falou assim, não, pode sentar que eu vou passar para você agora uma colonoscopia. E eu fiquei apavorada, né? Já com o exame, mas ao mesmo tempo tranquila, né? Mesmo depois do resultado, né? Quem ficou mais nervoso foi meu esposo, né? E foi muito rápido a cirurgia, tudo mais, né? Deu tudo certo, graças a Deus. E logo em seguida a médica passou a quimioterapia. Foram 2 tipos de quimioterapia, oral e injetável. Foi bem difícil, mas ele passou até 8 sessões, né, de quimioterapia injetável, né, que eu ficava o dia todo no hospital, preparando os órgãos primeiro, para depois vir a quimioterapia, que é devastadora, né? Todo mundo sabe. Mas, graças a Deus, né, eu consegui superar tudo isso, né? E eu comecei a pensar que eu queria cantar, queria ocupar a mente, queria fazer alguma coisa, sabe? Falei, não, eu não vou ter depressão, eu preciso me levantar, eu fui sempre uma pessoa muito para cima, né? E eu vou continuar sendo essa pessoa. E foi assim, procurei a Vila Espaço Cultural, né? E comecei mesmo fazendo quimioterapia, eu comecei a fazer a cantar, né, no coral, logo do início, né? E fazer a percussão também. E fiz 3 cursos, né? Coral, percussão e comecei a fazer violão. E isso me deu muita força, muita força. Eu acho que a música, ela transforma realmente, sabe? Me transformou, sabe? Eu sou muito grata, tenho muita gratidão, sabe? Pela vila, pelas pessoas que me deram muita força, Margarete, a Lisley, e todas as pessoas que passaram lá, meus amigos, minha família, né? Então, foi muito bom, está sendo muito bom. Até hoje estou junto, né? Nós somos uma família, então, hoje estou bem, né? Estou fazendo acompanhamento ainda, uma vez por ano, entendeu? E o mais importante para mim nesse momento, de tudo que aconteceu comigo, é a força e a fé que eu tenho, né? Então, e a vontade de viver. E isso vai ser sempre assim, entendeu? É isso. Obrigada, Ana. Ana, vocês acreditam que nem o cabelinho da danada caiu? É verdade. Deixa eu contar essa passagem. A minha médica, eu sou muito ansiosa, eu falei assim, doutora, eu queria tanto saber, posso te perguntar? Ela falou, pode, claro. Aí eu falei assim, eu queria tanto saber se meu cabelo vai cair. E ela não ia me falar, né? Claro. Aí ela falou assim, olha, de algumas pessoas sim, tá?
E algumas pessoas caem, sim. Ainda mais que eu estava fazendo 2 tipos de quimioterapia. Hoje eu entendo, né? E era para ter caído realmente, né? Aí ela ficou surpresa, ela mesma falou assim: olha, Ana, ela ficou emocionada. Ela falou: Ana, você é a primeira pessoa que eu tratei do câncer até hoje e o cabelo não caiu, sabe? Foi a Foi a primeira roda de pessoa. samba, foi a roda de samba. Gente, essa mulher tem uma batucada incrível. É verdade, nossa. E a força e a fé que eu tenho e a vontade de viver. E eu gosto muito de estar sempre com as pessoas, passando tudo isso que eu passei, né? Para as pessoas que estão com câncer, ou qualquer outro tipo de problema, e é um prazer muito grande. Eu gosto muito de passar essa experiência a todos que eu puder, porque vale muito a pena viver, é maravilhoso. Obrigada, Ana. Roberto, você quer falar um pouquinho? Eliana, você quer comentar alguma coisa, querida? Eu estou achando lindo todos os depoimentos, sabe? Essa força da Ana, né? Essa vontade de viver, né? Eu acho que elas estão falando, né? Muito É, obrigada, viu, por essa permissão de eu estar ouvindo esses depoimentos tão valiosos. Muito bom. Roberto, pode falar, querido. Olá, espero falar muito bem. Tá? O câncer, ele nunca passou pelo meu corpo, mas ele esteve muito próximo a mim. Eu tenho 3 irmãs mais novas, eu sou o mais velho. E em 3 meses, em 2014, nós passamos por uma cirurgia de intestino. Eu fui o primeiro a fazer a cirurgia. O médico, quando abriu, ele falou: poxa, você está com câncer. Ele não resistiu, abriu os pólipos que estavam na válvula iliocecal, abriu para poder ver, falou: não é possível. Aí mandou para o laboratório respondeu que não, e também fiz o exame de sangue, não inexistia células cancerosas. Mas as minhas 2 irmãs fizeram. A mais velha, ela fez uma quimioterapia brava e estava morrendo na quimioterapia. Porque a quimioterapia, todo mundo sabe, ela não só mata células cancerosas, ela mata principalmente as sadias. Né? E nós nós assistimos um congresso de antroposofia, e nesse congresso, acho que foi em Juiz de Fora, Dr. Antônio José Marques, um professor de farmacologia da universidade, ele foi aluno do melhor farmacêutico do mundo e ele estava dentro da antroposofia e, através dos injetáveis da antroposofia, a minha irmã já levamos ela já em estado desesperador. Na volta, depois de 2 dias, estava totalmente, não totalmente curada, mas era outra pessoa. Eu quero chamar a atenção um pouquinho mais do Espaço Cultural A Vila, que eu já estava aposentado e estava procurando o que fazer. E achei a Vila. E a Vila me proporcionou isso aqui, ó. É um CD. Ele tinha um projeto e ele fez um CD. A minha criatividade estourou depois dos 60 anos. Até então, eu era uma pessoa obediente, não questionava, não era rebelde. Porque a minha educação na minha cidade, o bonito, a mãe se enchia quando o filho era quietinho. E por ser quietinho, eu herdei uma bronquite asmática e uma gagueira e uma timidez incontrolável.
E passando aí por algumas terapias, eu deixo as pessoas de boca aberta porque não sabe, bronquite asmática e gagueira não se cura sem a atuação de um bom profissional. Eu creio que eu fui o grande autor da minha cura. E hoje, com 71 anos, eu tenho uma disposição de um jovem. Tudo que eu fazia há 30 anos, eu faço hoje, de forma saudável, agora com mais qualidade. E a Vila, ela me proporcionou essa abertura, me deu essa janela, porque a criatividade e a arte sempre passou por mim, mas eu sempre fechava a janela. E a Vila foi a condutora de eu abrir a janela. O mais interessante, eu vendo aí, eu estou vendo a simpatia da Adriana Trota, que quando eu cheguei em São Paulo há 52 anos, eu vim morar próximo a onde ela tem um estúdio, morava na Arminda de Lima, já quase esquina com a Nossa Senhora Mãe dos Homens. A Adriana não era nascida quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei no bissexto de 68. A minha vida foi uma vida assim, bastante... porque a sociedade ela não quer ver ninguém autônomo. Eu caí assim de patinho, caí no visgo, eu permiti que me tirasse a minha autonomia. Uns tempos para cá, eu recuperei a condução da minha missão e a condução da minha vida. Então, isso é que me mantém nesse estado de jovialidade, de muita vontade e de muita amorosidade, porque hoje eu sou o condutor especialmente da minha vida. Eu atendo às ordens internas do meu coração. O meu CD, que ele está lançando, tem uma... Eu coloquei aqui neste pé de mouse, né? E eu coloquei um verso da minha... que começa a música. A letra é de minha autoria. Eu tenho amor. Roberto, desculpa eu te interromper um pouquinho, mas só para a gente não fugir, do foco, né? Só para a gente ficar no foco, que é sobre o câncer, e a gente quer deixar uma mensagem específica sobre isso, né? No seu caso, eu queria te perguntar uma coisinha. Por exemplo, às vezes, como a gente estava falando, né, Eliana, o dragão psíquico, às vezes, quando a gente tem familiares que têm câncer, né, esse dragão fica maior, né, Eliana? O dragão fica maior. E foi tão bacana, Eliana, você falar que agora só 25%, não é isso? Que foi... Do fator, é verdade, 25% das causas são genéticas. Os outros 75% são causas ambientais, né? E psíquicas também. A depressão, a inabilidade de lidar com perdas, né? Todos aqueles fatores que predispõem. Mas o genético, só 25%. Né? Legal. E se a gente controla os outros 75%, os genéticos acabam se diluindo. Né? Porque ter fator genético não significa que o filho, o neto vão ter câncer, não. É mais predisposto, mas não é uma sentença de morte, né? E o Roberto falou alguma coisa aí da criatividade, né? Do CD que ele fez e tal. Existe um autor que diz que o câncer é a doença principalmente da não expressão. Então, todo humano tem a necessidade de se expressar, seja através da arte, seja através da música, seja através da literatura, seja através da realização de alguma atividade. Então, é a expressão, um trabalho, até varrer uma casa bem varrida é uma espécie de expressão. Tocar uma música, aprender violão, participar de um coral, enfim,
a expressão do humano que é importante. Eu acho que o CD te ajudou, enfim, o CD, o desobedecer, o criar, o ter tantos esses projetos que você está tendo, te faz até o teu imunológico aí estar firme e forte, né, Roberto? Ficar fortalecido. Eu Exatamente. tenho que falar que eu fui, a minha vida inteira, eu fui 32 anos professor em escola pública, e depois eu conheci a alquimia, hoje eu sou alquimista. E tive uma satisfação enorme de ter pessoas de mentes abertas. Tem uma professora doutora que fez o curso comigo na Escola de Alquimia de São Paulo, a cadeira dela é da quimioterapia em Fortaleza. E ela tem uma casa ao lado da universidade que ela não aplica os métodos convencionais para o tratamento do câncer. E ela está tendo um sucesso muito grande. Ela fez uma parceria com a Escola de Alquimia, e a Escola de Alquimia, nessa casa, fora da universidade, ela trata pessoas com câncer. Essas pessoas vinham à Escola de Alquimia para curar o câncer. E essa médica, olha, de uma capacidade e sensibilidade, ela não mandou nenhum paciente mais para a escola. E ela a taxa de mortalidade das pessoas que procuram a Universidade Federal de Fortaleza, ela é baixíssima, né? E dentro da alquimia se vê muitas verdades científicas que não são divulgadas. Por exemplo, a alquimia não existe doença hereditária, porque se existisse, se contrariaria a lei da perpetuação das espécies. Eu acho que Deus aí não ia permitir que ele criasse uma lei, de repente, isso aí. E o que existe, em 1360, Nicolas Flamel, sem o microscópio eletrônico e sem a ressonância magnética, ele mostrou que o DNA não é só 46 cromossomas. Esses 46 cromossomas, dentro de um corpo do DNA, corresponde de 2% a 8%. Isso, o DNA fixo, que é a cor da nossa pele, cor dos olhos, o tipo sanguíneo, Deus não deixa mexer. E agora a comprovação com a ressonância magnética, nós assistindo um curso pelos alunos da antroposofia, os dentistas antroposóficos, no Alberto Seib, um médico neurocirurgião disse o seguinte: a ressonância magnética está trazendo tanta coisa, que a ciência não consegue dar conta. E ele citou, então, o DNA, esse corpo maior de 92% a 98% que tem. E ele disse lá na palestra que esse corpo, a maioria dos colegas lá do hospital dizem que é um lixo da natureza. Ele fala, eu acho que não é lixo, mas eu vou pesquisar e vou entregar. Então, Nicolas Flamel disse isso no ano de 1360. Então, eu faço atendimento com alquimia, com os florais alquímicos, mas não tenho uma ligação direta com o câncer. Eu posso até sugerir que se faça uma investigação e com o floral, como aquela doutora lá do Ceará ajuda bastante, eu tenho ajudado algumas pessoas nesse sentido. Tá bom? Obrigado, viu, Roberto? Eu acho que o tempo a gente já até extrapolou um pouquinho. Eliana, você quer se despedir, fazer um fechamento? Bom, eu acho que todo mundo já falou um pouco, relatou um pouco da sua experiência, né? São experiências de vida que têm muito peso, têm muito valor, né? E eu gostaria de deixar aí a sugestão, né, que as pessoas possam elaborar melhor as suas perdas, né? Que as pessoas possam desenvolver mais a humildade diante
um universo, diante de um conhecimento que a gente não atinge nunca, né? A gente não sabe, nós não sabemos quase nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se convence que não sabe muita coisa, né? Mas eu penso que um dos caminhos da cura do câncer é, na verdade, a pessoa se render ao tratamento, obedecer ao tratamento, né? Confiar no médico, né? Nós temos que ter confiança no nosso médico, confiar nos nossos tratamentos, porque diariamente a indústria farmacêutica e os exames estão muito mais apurados, muito mais aprofundados do que há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? Então, a indústria farmacêutica e a indústria da evolução dos aparelhos, né, dos exames, né? Hoje em dia, os médicos eles falam pouco em tomografia, aliás, ressonância magnética das mamas. Daqui a pouco a gente não vai precisar mais fazer mamografia, passar por aquele sofrimento lá de esmagar a mama naquele mamógrafo, né? Porque nós vamos ter aí a ressonância magnética de mamas, que já é um exame usado fora do Brasil, mas isso tudo vem de onde? Vem do estudo, né? Dos estudos que se fazem a respeito, né? A Adriana falou muito bem da prevenção, né? O câncer, ele não é uma doença, nos estágios iniciais, ele não é sintomático, ele não tem sintoma, a gente pouco percebe, a pessoa não sente nada, tem disposição, tem apetite, tem sono bom, humor bom, né? Se a pessoa tiver num momento bom de vida, mas que tem um câncer ali se desenvolvendo. Então, o exame, né? Os exames anuais são fundamentais para todos nós, né? Então, acho que é essa a minha mensagem, tá? E agradecer aí profundamente a Margarete essa oportunidade de eu poder ser criativa também, né? Porque falar sobre um tema é ser criativo. Então, a nossa criatividade precisa ser bastante trabalhada, né? Em todos os sentidos, na arte, na expressão, numa costura, né? Ao plantar uma planta, né? Então, nós estamos nos expressando dessa forma, né? Obrigada. Oi. Muito Margarete, obrigada. deixa eu Oi. só contar uma passagem que eu tive no hospital, e que foi um dos momentos também que me fizeram... Você está com o vídeo fechado. Cadê você? Está fechado? Peraí. Que a internet agora... Mas eu estou aqui. Tá. Eu estava lá no hospital, né? Eu também agradeço muito todos os dias, porque eu fiz o meu tratamento, eu faço todo lá no SESC, e assim, é toda uma preparação, né, também que eles fazem com a gente, que ajudou muito. E eu estava um dia aguardando a químio, né? E tinha um monte de gente aguardando, e aí tinha um senhor, e ele começou a reclamar, né? Ele falava: eu tenho câncer, né? Meu cabelo está caindo. E ele estava reclamando muito, assim, muito choroso e reclamando. Aí tinha uma outra moça na frente, né? Ela levantou, de repente, ela tirou o lenço. Ela falou: olha, eu vou contar uma coisa para o senhor que o senhor ainda não sabe, né? Aqui, ó, tá vendo? Todo mundo que está aqui tem câncer, viu? E olha, a gente é mulher. Aí ela falou assim: todo mundo que é mulher tira o lenço, tira a peruca, né? Aí nós tiramos, ela falou: e tá vendo, nós estamos todas carecas, né? Então não fica triste assim, porque o senhor ainda está com o cabelo. E aí aquilo assim, ele falou: nunca pensei isso, né? Ela falou: então não reclama, porque a gente está todo mundo igual aqui, e aqui a gente está um para dar força para o outro, né? E esse momento para mim também foi muito importante lá, de ver, né, como que as pessoas ainda estão lá, mas ainda, né, mesmo assim tem essa força de dar força para o outro, né?
Muito legal a sua história, Fabíola. Então, como fechamento, eu acho, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, eu acho que ficou o intuito, né, desse encontro, fechando esse Outubro Rosa, e eu peço, né, às autoridades, se alguém vê, e acho que todo mundo tem que divulgar, que também não adianta falar sobre Outubro Rosa se nos postinhos não tem ginecologista, não tem, né? Então, isso aí a gente tem que lutar, né? Mas, assim, agradeço demais a contribuição de cada um, a da Adriana, que focou bastante a prevenção, a gente desmistificar esse dragão, saber que, apesar do dragão, depois vira uma lagartixa, o Roberto, que fala, que testemunha essa explosão de criatividade dele, que ele hoje, desobedecendo, talvez, aquela coisa engessada de antigamente, hoje ele cria até métodos alternativos de saúde, alternativos e complementares, né? A irmã dele ficou muito boa, né? Com Viscovalium, acho que o nome. Os tratamentos, é a Viscovalium, né? Que ajuda na quimo. E a Fabíola, né? Com a coisa das crianças, a Ana, eu acho que essa mensagem, Eliana, de elaborar as perdas, da gente ficar num tamanho adequado, igual a todo mundo, faz com que a dor do outro a gente fique mais suscetível, porque se o outro tem, eu posso ter também. Isso nos dá também uma flexibilidade mais justa aí de prisma para a gente ver as pessoas. Mas eu gosto sempre, né, de lembrar que não existe perda sem ganho, e a própria vida ensina isso. A gente perde o peito, mas a gente ganha a socialização da mamadeira. A gente perde Sim, aquele peito maravilhoso, mas a gente ganha papai, que pode dar de mamar, vovó linda, que pode dar de mamar, a vizinha, e assim vai. A gente perde o primeiro namorado e ganha o segundo, a gente perde o marido. Várias viúvas que perderam um grande amor, um grande companheiro, mas que ganharam em si uma apropriação na vida, de atitude, de ter que, né? Então, eu acho que as perdas são, às vezes, dolorosas, mas os ganhos precisam ser percebidos também, porque a vida não é injusta, a vida é mal compreendida, né? ai, Então, que lindo! eu sou uma pessoa que eu acho que Deus é lindo, que a criação é linda e que tem coisas que não dá realmente para a gente mudar, né? Uma morte não dá para a gente mudar, Não dá. mas dá para mudar a forma de perceber. A grande mudança da vida, a grande mudança interna é a grande mudança aí da percepção. Nós que trabalhamos com psicologia, eu que sou, né, sou ex-aluna, aprendi, inclusive, com você, que a vida é como você a percebe. E esses dragões, sejam eles do câncer, sejam eles... Tem pessoas que vivenciam dragões de outras espécies, não só de... Ai, porque eu vou ficar sem dinheiro, essa desgraça. Principalmente neste momento atípico que estamos passando, os dragões estão soltos, né, Eliana? Né? Então, é preciso a gente não É, esquecer de cantar, não esquecer de fazer as coisas que nos dão prazer, que nos fazem exato. produzir hormônios, né? Isso, Dopamina, ingressar para que nosso sistema imunológico, para nossa isso, vigilância imunológica isso. esteja bem, né? Então, agradeço demais. Vamos aproveitar o feriadão. É um feriado especial, porque a gente vai ter o Dia do Finados, que fala de uma grande perda. E eu digo sempre que o processo do luto, que é o dia 2, né, que a gente vai ter de novembro, é uma grande perda, todo mundo já perdeu alguém, mas é um dia da gente pensar também e honrar o que foi aquele caminho que a mãe passou, que o pai deixou, que o marido passou, para nos proporcionar tanta coisa boa, né? Então, é aquela coisa, não existe perda sem ganho. E a gente continua um excelente fim de semana. Muito obrigado por todo mundo.
Se alguém quiser falar, Bia, obrigada pela presença, obrigado todo mundo, tá bom? Tchau, tchau, boa noite, tchau. Boa noite a todos. Beijo. Chave de ouro, viu? Ai, obrigada, Eliana. Eliana, eu quero te convidar eu desliguei seu som sem querer, Eliana. Eu queria te convidar, desliguei sem querer, eu ia destacar o teu vídeo e desliguei. Eu queria te convidar ao vivo, a gente vai fazer, inclusive, um encontro só com psicólogos para falar um pouco dessa síndrome de burnout, dessa também pós-pandemia ou segunda onda, e a gente vai fazer um encontro só com psicólogos, você já está convidada, depois eu falo. Que legal! Com muita honra. Obrigada, Margarete. Tá bom, um beijo para todo mundo. Tchau. Parabéns a Eliane pela obrigada. palestra que ela deu. Boa, Eliana. Boa Foi noite, muito, obrigada. muito gostosa a palestra e a doçura dela foi Muito gratificante. Gostei Obrigado. bastante. Bem E esclarecedor. aí, obrigado. E o próximo a gente vai começar com a música do seu CD, Roberto, com a música dele. A capa a gente já viu, a gente quer ouvir agora, tá? Eu tenho amor ao carro-chefe. Tá bom, tchau. Então tá, gente. Beijo a todos. Beijo.